que é o inconsciente? Muito complicado definir o inconsciente, até mesmo antes de Freud, né? Havia várias correntes. Por exemplo, um dos primeiros a elaborar a teoria, né, do inconsciente foi Fichte, né, com a natureza do subjetivismo, né, e Schelling, né, que fala que o homem é a continuidade da natureza e que o homem ele age de acordo com os ditames da natureza e não com os ditames até mesmo do pensamento. E também houve outros estudiosos acerca, né, da natureza subjetivista, que mais tarde foi adquirido o nome de psique, né? Por exemplo, von Hartmann, né, também foi um dos seus antecessores, né? Antecessores, vamos dizer assim, da teoria psicanalítica. Sigmund Freud, o Carl Gustav von Carus também, né? Esses foram um dos antecessores, né, de Freud na teoria psicanalítica. Mas a honra foi para Freud, né, porque Freud ele fez uma espécie de síntese, né, de determinadas correntes de pensamento, né, imbuído também de uma literatura, né. Freud ele lia muito sobre literatura russa, né. Interessante que quando Freud ele vai elaborar a teoria do inconsciente, ele pega, né, o estado de latência do Johann Friedrich Herbart, né, ele pega essa teoria de Johann Friedrich Herbart, que é a memória de latência. Isso funciona da seguinte maneira: o ser humano, desde quando nasce, né, ele tem uma adaptabilidade de querer as coisas e conseguir, quando criança. Mas os pais já começam a delegar para a criança algumas coisas, né? Que a criança tem que escolher algo, né? Então aí começa o estado de latência. O que significa? Se você escolhe uma coisa, a outra você tem que negar. Entre duas vontades, qual é a vontade que seria mais apta a desejar no momento e deixar essa outra vontade, a secundária, mais para frente. Então, mediante essa escolha entre uma vontade e outra, uma entra no estado de latência. Essa vai sendo guardada no material psíquico. Então é assim todo o universo da criança até a nossa morte, né? Porque sempre temos que escolher e deixamos essa segunda opção ou para realizar mais tarde ou abrir mão, né? Que não está de acordo com a nossa possibilidade. E Johann Friedrich Herbart, ele tem uma tese que como é que o ser humano, como é que a psique do ser humano não buga, né? Mediante tantas escolhas que ele tem que fazer em detrimento de outras, né? Então, ele elabora o que? O estado de latência. Então, mediante a escolha que você faz de um determinado objeto, o outro você tem que negar, e esse outro você vai esquecendo, né? Não esquecendo, mas ela vai entrando no material psíquico, formando determinadas camadas, né? E com isso também vai se acumulando desejos, né, que são oprimidos em relação a outro. Então, o ser humano é fadado a uma escolha. A outra tese que Freud ele pega é o conceito de verdade, né, não de vontade, né, de Arthur Schopenhauer, porque o mundo ele é regido pela vontade, pelo desejo. Se você suprime o seu desejo, você fica triste, ansioso. A vontade do desejo ela aumenta.
Então, quando você completa esse desejo, depois de um determinado tempo você entra numa espécie de tédio. Então você vai buscar outros desejos. Então o desejo em si ele não acaba, né? O desejo ele transfere de um objeto para outro. Então Freud, quando ele pega várias teorias, né, e tenta amalgamar, inclusive essas duas, né, a teoria de latência de Johann Friedrich Hebbar e a teoria da vontade de Arthur Schopenhauer, ele estabelece o conceito de vontade, né? Só que é o seguinte, Freud ele joga para fora o termo vontade e coloca libido, que é o libido, que é a energia psíquica. Então, para Freud, tudo estava envolto nessa energia psíquica do cérebro, do sexo, né? Então, o homem ele sempre tem que escolher as coisas mediante a sua natureza sexual, né? Então, ou o ser humano ele consome energia, né? Aumenta a sua energia em uma determinadas escolhas. Então, quando ele alimenta esse desejo, e esse desejo não é expurgado, não é uma espécie de catarse, né, desse desejo, o ser humano ele vai entrando numa espécie de histeria, né? Então aí até mesmo começa a elaborar a teoria do inconsciente, a teoria da catexia e a teoria mesmo dos complexos, né? Então, sintetizando, né, tentando falar de uma forma muito mais sucinta, então, o ser humano, quando ele escolhe algo, ele tem que guardar esse desejo, né? E a sua natureza frustrativa, ela aumenta, né? Então, toda escolha que você faz, há uma espécie de frustração, em detrimento A e detrimento ao B. Então, quando o ser humano, por exemplo, ele se nega a si e se entrega a realizar determinados tipos de vontades que não seja a sua. Então, quando essa pessoa se revolta, né? Isso seria até mesmo a teoria freudiana. Quando a pessoa se revolta, o que acontece? Tudo aquilo que ela resguardou a favor daquele ideal aflora. Então, vai aflorar uma espécie de duas vertentes, né? Ou através da violência ou através do sexo, né? Por quê? Se você, né, tolhe a sua escolha a favor de um ideal maior e quando vê que esse ideal não cumpriu as suas necessidades psíquicas ou então mesmo até mesmo de uma frustração, o que você faz? Você praticamente você chuta o pau da barraca, vamos dizer assim, né? Você libera todos esses desejos que você tem, né? Ou você se torna uma pessoa estritamente lasciva porque você já não tem nada a perder, né? Ou então você se torna uma pessoa estritamente ranzinza. Então, quando você fala sobre a teoria do inconsciente, ela é muito complexa. Por quê? Porque todos nós, né, por exemplo, mediante escolhas que fazemos na vida, nós escolhemos determinadas coisas em detrimento às outras. Mas muitas vezes a informação que fica gravada na nossa mente é a informação do desejo. A informação gramatical, vamos dizer assim, de determinada coisa, ela some, perde sentido, mas o desejo, ela permanece, né? Então, esse desejo ele sempre vai aumentando, vai criando uma espécie de uma massa de energia. Então, quando um desejo, quando ele é muito reprimido, até mesmo pela moral, ela vai descambar de uma outra maneira. Se o ser humano não tiver uma espécie de porta de escape, até mesmo como fala Freud, né? Ele vai sempre desbancar para o outro lado. Se você reprime muita energia psíquica, ou uma hora você pode ser lascivo, ou uma hora você pode ser estritamente uma pessoa desequilibrada. Isso vemos, por exemplo, se você vê a história de pessoas religiosas, né, que tem um cunho moral muito forte, a maioria dessas pessoas que seguiam por normas e por regras sociais que negam a própria libido, né? Essas pessoas têm uma energia muito mais propensa a fazer algo que desagrade tanto ao próximo quanto à sociedade. Então, o Freud até mesmo critica a sociedade pela sua hipocrisia, né? Por quê? Porque o Freud ele é o primeiro psicanalista a falar que
o ser humano não é normal, o ser humano não é regido por norma, o ser humano é regido por energia libidinal, né? Então, tudo aquilo que o homem nega a favor de um valor maior que ele acredita, ele sempre vai estar se traindo de uma determinada maneira. Então, todo desejo traído, toda energia libidinal, quando você trai ela a si mesmo, ela vai gerando certos complexos e certos traumas.